Fala galera, beleza? Vamos lá? Então, no episódio anterior, né, que era o primeiro do capítulo 5, a gente criou o model de usuários aqui. Né, então a gente já está criando usuários no banco de dados. Agora a gente vai começar a refinar um pouco esse código e depois integrar com o resto da aplicação a lógica de usuários, beleza? Então, antes de a gente começar, dá like, dá subscribe, né, marca o sininho lá se não fez isso ainda. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários ou na nossa comunidade no Slack e vamos continuar a nossa série, beleza? Então, o quê? O que a gente vai fazer agora? Agora, se a gente olhar nosso teste aqui, functional users, a gente só tem um caso de sucesso, né? Então, a gente quer ter um caso de erro. Então, a gente vai criar agora o quê? Alguns casos de erro. Vamos botar aqui o primeiro que a gente quer. Eu quero que jogue um 400 quando tiver um erro de validação, ok? Então, se tiver um erro de validação, eu quero que jogue um 400 de volta. Should return 400 when there is a validation error. Então, novo usuário, só o e-mail e password sem o nome, tem que jogar um 400. E o erro tem que ser user validation failed. Name path, path name is required, ou seja, o nome é required. Vamos rodar nosso teste aqui. Cadê o teste? Users.test.test, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele vai jogar uma exceção agora, porque a gente não trata esse erro ainda. Ok, então path é required, não foi enviado, jogou uma exceção. Você tem que implementar essa lógica no controller agora. Então, como a gente fez já nos outros, né? A gente vai botar um try catch aqui. Feito, vai ter um erro ali, a gente vai pegar esse erro aqui e agora a gente vai fazer o que a gente fez no outro lá também. Que é o quê? Response status. Opa. Res.status 400.send. E aqui vai ser error.message. Certo? Vou dar os testes de novo. Imagino que deva estar passando. Esse teste aqui eu estou esperando uma forma diferente. Aqui esse teste eu estou esperando. Vamos tirar isso aqui por enquanto. Não. Aqui é uma coisa que eu estou fazendo depois. Vou fazer o teste passar só aqui. Onde isso? Ok, passou. Então, agora está passando o teste. Agora, eu quero fazer uma coisa aqui. Se vocês verem, a gente tem essa lógica aqui, um catch. Quando a gente cria um usuário, a gente tem um catch aqui que verifica o erro. Então, a gente vai ter que fazer aquela verificação que a gente faz aqui no Bits também. Se é um erro do Mongoose, um erro de validação, a gente joga 400. Se não é, a gente joga 500, né? A gente vai ter que fazer essa validação. Como a gente vai ter essa mesma lógica aqui e no users, a gente poderia ter uma validação genérica, né? Que nos retornasse o que a gente espera, os 400, o erro 400 para nós. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova classe que vai ser o base, o controller base. Então, vamos adicionar aqui dentro de controllers uma nova classe chamada index.ts, um novo arquivo chamado index.ts. Qual que é a moral do index.ts? Ele é o que vai ser importado por padrão quando tu importar o controller aqui, se quiser. E esse aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser uma classe abstrata. Export abstract class base controller. Ok? Ele vai ter o método protected. O que isso significa? Que o método protected, quem estender essa classe vai poder sobrescrever esse método se quiser. Send created
updated error response. Ou seja, quem estender essa classe vai poder sobrescrever esse método vai poder ser usado dentro da classe, mas não vai estar visível fora da classe. Então só quem estender essa classe vai poder usar esse método. Ele vai ter um método, esse método vai ser chamado sendCreatedUpdatedErrorResponse, ou seja, é um método genérico para ser usado em toda a operação de create ou update, porque a resposta é mais ou menos a mesma, né? A lógica vai ser mais ou menos a mesma. Então a gente vai generalizar aqui. Ele vai receber um res, que é um response do Express, que não está importando aqui por algum motivo. Import response from Express. Então ele vai ter isso aqui. E vai receber também um erro, né? Um error. Esse error, ele vai ser ou do tipo mongoose.error.validation error, ou do tipo error mesmo. Vai ser um desses dois erros. A gente vai checar que tipo de erro ele é. Ele vai retornar um response do Express. Certo? Certo. Então abre e fecha a função aqui agora. Tem que importar, né? Import mongoose from mongoose. Certo, a gente importou o mongoose. Vamos tirar aqui, botar ele aqui em lowercase. Certo. Então agora vamos fazer a implementação aqui para nós. O que é a implementação? A implementação a gente vai simplesmente implementar o que a gente já tem aqui nessa lógica. Vamos pegar aqui do Praias aqui, que já tem a lógica aqui. Mais ou menos essa lógica aqui. Vamos postá-la aqui. Se o erro for uma instância de mongoose error validation error, a gente vai jogar o quê? 422, né? E error.error message. A gente vai botar mais um campo aqui chamado code também, que a gente não tinha. Esse code é bom para botar na resposta para o usuário ver, em vez de pegar do headers, o código ele vai pegar do body da mensagem. É mais simples, né, para quem está integrando pegar de lá. Eu acho bem mais simples. Então aqui a gente vai botar um code também. 500. Então a gente já melhora aqui nosso código. Então aqui a gente vai mudar para uma mensagem mais genérica aí. Something went wrong. Então agora a gente tem aqui um método genérico que recebe um erro, recebe um res do Express e manda uma resposta. O que a gente vai ter que fazer agora nos controllers, se a gente vier aqui no controller de user, é começar a usar esse nosso erro genérico agora. Para usar ele, a gente vai estender, né, a nossa users controller vai estender aquela classe abstrata. Ou seja, uma classe abstrata é uma classe que tu não pode implementar ela diretamente. Né? Tu não pode dar um new naquela classe, só pode estender ela. Isso serve para que tu proteja a tua implementação de inicializar uma classe que não deve ser inicializada, ela só deve ser estendida, ela é uma classe abstrata. Extends base controller. Então agora está estendendo o base controller, agora eu posso usar aqui o método aquele que a gente criou. Que é o this.send created updated response. E eu vou passar para ele o quê? O res do Express e o meu erro aqui. Isso devia ser o suficiente. Se eu rodar o teste agora, eu imagino que o teste vai quebrar porque a gente botou um pouco diferente a resposta lá. Tem um code, tem uma mensagem, né? Aqui. Não importou o controller. Import base controller from index. Vamos ver se deu agora. Response. Por algum motivo, às vezes o meu
o meu Vim não tá importando automaticamente as coisas. Controllers index. Aqui. Ele está nos dizendo que a gente está respondendo. Aqui a gente está retornando response. Não, mas aqui é void, não é response, né? Tá certo o TypeScript. Não tá retornando nada ali, é só void. Legal. Então agora o que aconteceu? A gente expected 400, voltou 422, é porque a gente mudou lá, então tá certo. Vamos mudar para 422 no teste, vai ser o nosso, que é o erro de validação mesmo que a gente quer, né? 400 é mais genérico, 422 é relacionado aos dados do usuário, né? Vamos rodar de novo. Também a gente tem que checar o código aqui na resposta, né? Que agora a gente tem um campo novo chamado code, então a gente vai chegar aqui se o code também é o 422. Dessa maneira a gente tem um erro mais descritivo, né? Que tem o código, que tem a mensagem. A gente vai ainda melhorar mais esses erros ainda. Certo, então bombou. Bom, depois a gente vai fazer o bits também estender esse base controller, né? Mas agora a gente está terminando aqui a lógica de usuários. Bom, agora a gente vai ver um caso de teste onde a gente quebre aquele... Né, vocês viram aqui que o usuário, o e-mail tem que ser único. Vamos testar esse caso aqui, vamos ver o que vai acontecer quando a gente tiver um e-mail duplicado, né? O que a gente vai querer também aqui é que retorne 409, que é o status HTTP de conflito, quando uma coisa já existe. Return 409. When the email already exists. Esse é outro caso de teste que a gente vai testar, né? Quando o e-mail já existe. Eu vou postar aqui, vou só colar um código aqui para ir mais rápido. Mas não tem nada de anormal nele. Então aqui a gente tem um novo usuário, o código aqui vai ser 409. Aqui dentro vai ter aquele nosso formato que é um objeto com code 409. E o error aqui, error vai ser esse aqui. Vamos fechar o objeto. Bom, certo. Então a gente tem aqui um caso de erro para um caso de teste para retornar 409 quando o e-mail já existe, que é o caso desse aqui, né? Quando o e-mail tem que ser único, né? O usuário só pode ter um e-mail. Vamos ver como é que vai rolar isso daí. O teste agora provavelmente vai quebrar, né? Porque ele vai retornar outro status pra gente, porque a gente está botando tudo como 422. Mas retornou 500. Ele não retornou 409, porque a gente não está, né, tratando isso, mas ele era para ter retornado 422, né? Porque isso é um erro de validação, não é? Do Mongoose. Aí tem uma coisa bem tricky que a gente vai aprender agora, que é o seguinte, ó. Vamos botar aqui, ó. Console.log, erro. Vamos ver esse erro que está vindo, se ele é realmente igual ao erro de validação. O erro de validação a gente tem no segundo caso de teste, né? Que está retornando 422. Por que esse não está retornando? A gente vai ver agora. Esse aqui é o primeiro log, né? User validation failed. Name is required. Esse aqui está certo, ó. Ele é do tipo validation error. Esse está certo, né? Esse aqui é um erro enviado pelo Mongoose. Se a gente vê esse erro da chave duplicada aqui, ó, ele é um Mongo error e ele diz que a chave está duplicada, ou seja, duplicated key para o e-mail john@mail.com. Por que eles são erros diferentes? Aí tem uma coisa interessante. Algumas validações, como por exemplo essa que a gente está usando aqui, a unique, ela acontece
a nível do Mongo e não no Mongoose. O Mongoose ele é uma camada acima do MongoDB, né? Então, ele não faz essa validação de unique aqui, porque essa validação de unique ela tem que verificar no banco de dados se realmente o e-mail está lá. E ele não faz isso por padrão. Ele joga para o Mongo e ele deixa o Mongo fazer essa validação. Então, quem joga aquele erro para nós é o Mongo. E aí o que acontece? Quando a gente chega aqui no nosso erro genérico aqui, a gente checa se o erro é do tipo validation error do Mongoose, mas não é validation error do Mongoose. Ele é um erro do Mongo. A gente tem várias maneiras de arrumar isso. A mais simples é a gente mesmo fazer a validação para ver se é único, né? E a gente jogar um erro que a gente conheça para a gente checar ele aqui, que é o que a gente vai fazer. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no model do user, a gente vai botar um validator custom feito pela gente. Ou seja, a gente mesmo vai fazer uma query no banco antes de salvar o usuário para ver se o e-mail já está lá. Ó, então aqui. Tá vendo? Esse método aqui, a gente tem um esquema, né? Usando o esquema, a gente tem um path e-mail, a gente diz que o e-mail aqui, validation, a gente podia botar isso aqui dentro como uma função, mas aqui eu acho melhor. Uma função assíncrona que vai receber um e-mail, então a gente pode dizer, ó, esquema no path e-mail, validate. Aí, por padrão, o Mongoose vai passar para nós o e-mail aqui, e a gente vai verificar se esse e-mail já existe no banco de dados, fazendo uma query no Mongoose. Mongoose models user, count documents e-mail. Se tiver mais de um, quer dizer que já existe. A gente retorna um e-mail count aqui como negativo. Se a gente botar só isso aqui agora, né, e uma mensagem customizada, already exists in the database, deve ser o suficiente para não ser mais 500 o erro agora, ia passar a ser 422, porque agora a gente vai estar jogando um erro do Mongoose. Ó, perfeito, olha aqui, se você for ver o erro agora, user validation failed, email already exists in the database. E é um erro do Mongoose. Porque agora a gente está tratando isso, a gente está buscando, antes dele salvar no banco, a gente está buscando, verificando e jogando o erro. E isso aqui é uma coisa legal para fazer com casos de unique. Mas a gente ainda não tem uma maneira de descobrir se ele é que tipo de erro ele é, né? Porque a gente precisa. Agora a gente está retornando 422 para ele. A gente tem que retornar 409 quando é um erro de duplicado, né? Então, como a gente faz para definir que tipo de erro ele é? A gente vai ter que fazer mais uma coisa agora. Quando a gente cria esse validator custom aqui, a gente pode passar um tipo para ele. Se vocês forem ver aqui, ó, aqui o kind aqui dele, por padrão agora é user defined. Mas a gente poderia melhorar isso aqui, né? Porque não tem mais nada aqui que nos diga aqui que isso é um erro de campo duplicado. Não tem nada que a gente possa usar desse erro para saber, tipo, se essa mensagem aqui não é uma boa. A gente precisa ter uma coisa que a gente consiga bater, fazer um if e ver se esse erro é um erro de campo duplicado ou não. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um enum, né? Export enum. Esse enum vai ser chamado custom validation. E o que ele vai ter? Ele vai ter aqui uma chave chamada duplicated. Duplicated. Vai ser igual a duplicated. Se a gente não botar um igual aqui, ele vai usar índice numérico. Então, se a gente botar duplicated, vai pegar 0, por exemplo. A gente quer que o valor seja duplicated, como string. E agora a gente vai passar esse parâmetro a mais. Se vocês verem a assinatura do validate aqui, ele recebe um object, que pode ser qualquer coisa, um error message que a gente está passando, e um type, que é outra coisa. Então a gente vai passar um type aqui. O type dele vai ser o custom validation. O que é isso? What the fuck? Um custom validation.duplicated. Agora, se a gente atualizar aqui e olhar nosso erro de novo, ele deve ter o kind ali, deve ter duplicated agora. Olha lá, kind duplicated. Massa. Então agora o próximo passo é a gente verificar o errors, que é um objeto com vários erros para cada um dos campos, verificar se algum deles é duplicated. Se algum deles é duplicated, a gente joga um 409. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no controllers index, a gente vai fazer... Antes disso aqui, a gente vai fazer um const duplicated kind errors
e a gente vai fazer um find, né, no erro. Então a gente vai ter aqui, a gente vai dar um object.values, porque é um objeto, né, o errors é um objeto, então error.errors, por mais que ele pareça que é uma lista, ele é um objeto. Então quando a gente dá um values no error.errors, ele dá só os valores daquele objeto, né, como array, que é exatamente o que a gente quer. E aí vai dar um find nele, né, a gente vai receber aqui um error, e a gente vai ver se o error.kind é igual ao nosso enum que a gente definiu lá, né? Vai ser igual a validation, custom validation.duplicated. Então agora a gente já está filtrando todos os erros ali que podem ser duplicated. Caso if duplicated kind errors .length não, eu dei um find aqui, desculpa, gente. Find retorna só o 1. A gente tem que dar um filter, porque caso tenha mais de algum erro lá, a gente vai pegar eles todos, né? Todos que tem o mesmo duplicate, a gente vai jogar todos eles na mesma resposta de volta. Então, vamos dar um filter em vez de find. Então, aqui é ponto length, para ver se ele tem mais de 1 no array. Se tiver mais de 1, a gente vai mudar a nossa lógica aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui alguma coisa. Porque esse código não... Deve ter que tirar esse return aqui. Ok. Isso aqui não era para estar aqui. Tá, ok. Aí aqui a gente vai dar um res.status 409, né? Se tiver o duplicated. .send code 409 vírgula error, que vai ser igual a error.message. Certo? Isso aqui deve ser o suficiente para o nosso teste passar. Porque agora a gente está checando realmente, né? O que falhou? Vamos ver. Ah, tá. Vamos aqui no erro, tal. Eu vou tirar aquele console log para ficar mais fácil de ver a saída, né? Tá difícil de ver aquela saída ali. Quero ver por que o teste está quebrando. Ok. User validation failed. Acho que deve ser no teste que eu tô esquecendo de fazer alguma coisa. Tá aqui, ó. Response.body, não .body.message, né? Agora sim. Agora deve passar. Tô usando to be aqui, tô usando to equal, sempre esqueço disso, porque é o primeiro que aparece quando a gente vai fazer o expect. É o to be, né? Agora deve ir, galera, agora deve ir. Vamos lá. O que deu agora? Tá. Agora tem outro problema aqui que tá acontecendo. Que ele deu um if aqui, a gente tem que dar um else aqui, né? Pra ele não tentar jogar esse res aqui. Ele vai tentar... Ele tá tentando chamar o res.status duas vezes, porque eles estavam... O primeiro caiu no if e depois seguiu o código. Agora eu botei um else e ele não vai cair lá. Ok, finalmente passou o teste. Então tá, nossa lógica está implementada, né? Espero que vocês tenham entendido aqui. Agora a gente tem que só dar uma melhorada nesse código, porque tá muito feio esse bloco de código aqui, né? Vocês têm que concordar comigo que a gente tem um if aqui, depois tem um if else dentro do if. Vamos melhorar esse código aqui, vamos extrair toda essa lógica aqui que é erro da pessoa que está fazendo request client erro. Vamos extrair toda essa lógica para um método diferente que a gente só vai usar ele aqui. Então vamos criar um método aqui chamado private handle client errors. Ele vai receber aqui um error que vai ser do tipo mongoose
types.error.validationError e ele vai retornar um objeto com code que vai ser number e string, e error que vai ser string. E abre e fecha aqui. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui que é muito interessante do TypeScript é o seguinte, vocês estão vendo que aqui o erro, quando o erro chega para nós aqui no método, ele pode ser a gente diz que ele pode ser dois tipos de erro, né? Ou é um validation error do Mongoose, ou ele é um erro genérico do Node.js. Quando a gente faz um instance of Mongoose error, validation error, a gente está filtrando, né? Dizendo, olha, se ele for uma instância desse tipo de erro, eu quero fazer as coisas dentro desse if. Automaticamente o TypeScript já vai mudar o tipo dele aqui dentro para validation error. Ele não vai mais ser possível ser os dois, porque a gente já filtrou aqui antes. Então o tipo dele já vai mudar aqui para dentro. Então, isso é muito interessante. É chamado de type narrowing do TypeScript. Se você quiser dar uma pesquisada, eu vou deixar um link ali embaixo. Então, tu pode filtrar coisas antes e os tipos vão ser filtrados para baixo. Então tá, aqui a gente fez isso. Vamos fazer a função aqui. Basicamente, a gente vai mover esse bloco de código todo lá para dentro. Né? A gente vai mover ele para cá. E aqui, erros. Aqui, em vez de a gente retornar isso, a gente só vai retornar esse objeto. Não. Retorna isso. Aqui a gente vai retornar o objeto com 422. Que a gente vai poder se livrar agora desse if else aqui. Tava me dando nos nervos. E agora a gente vai aqui fazer o quê? A gente vai chamar aqui vamos criar uma const aqui chamada client errors, que vai ser igual a this.handle client errors. Vamos passar para lá o error. E agora desse handle client errors. Tá. Tem coisa sobrando aqui, eu acho. Isso. Agora a gente tem o client errors aqui. Agora aqui a gente vai passar client errors.code. Aqui também. Code. E o error vai ser client errors.error. Caraca, muito melhor agora, hein, galera? Muito mais legível esse código, né? Se o error for uma instância de validation error, a gente passa para a nossa função que vai fazer o handle disso, handle client errors. Ele vai ver se é um erro de duplicated, ele tem que ser jogado antes, então ele vai pegar de lá. Se for, ele já vai retornar aqui, senão ele vai retornar 422. E é isso aí. Acabei de notar uma coisinha aqui, vocês devem ter notado também, né? É que eu escrevi mal aqui, send created update error response. Tá tudo errado isso aqui, é send create update error response. Ok? Arrumem isso, volta aqui, vai estar quebrando o TypeScript, né? Já vai estar nos dizendo que está errado. E já vai estar dizendo qual que é. Did you mean send create update error response? É esse mesmo. Então a gente vai copiar e vai mudar ele aqui. Ok? Arrumem isso aí e vamos seguir. Então tá isso aí, galera. O teste está passando. E nesse vídeo a gente viu bastante coisa interessante, tanto do Mongoose quanto do TypeScript, né? Uma dessas interessantes é o type narrowing do TypeScript, que é bem legal. A gente usou enums aqui para fazer o check ali, a gente fez o negócio de unique do TypeScript, a gente viu um pouco de HTTP status code. Galera, no próximo vídeo a gente segue aqui no Users, a gente tem que integrar ele com o resto da aplicação, né? A gente já fez bastante coisa no User, ele está bem confiável agora, mas a gente tem que integrar ele com a aplicação. Então vejo vocês no próximo vídeo logo, vamos lá.